meu nome é Ítalo e eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e hoje eu vou apresentar a questão 1181 do bcrowd em Python 3. Linha na matriz. Neste problema, você deve ler um número indicando uma linha na qual uma operação deve ser realizada, um caractere maiúsculo indicando a operação que será realizada e todos os elementos de uma matriz M1212. Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média dos elementos que estão na área verde da matriz, conforme for o caso. A imagem abaixo ilustra o caso de entrada do valor 2 para a linha da matriz, demonstrando os elementos que deverão ser considerados na operação. Aqui está a imagem de exemplo, certo? Então vamos lá. Entrada. A primeira linha de entrada contém um número L, que deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 11, indicando a linha que será considerada para a operação. A segunda linha de entrada contém um único caractere maiúsculo T, S ou M, indicando a operação, soma ou média, que deverá ser realizada com os elementos da matriz. Seguem os 144 valores de ponto flutuante que compõem a matriz, sendo que a mesma é preenchida linha por linha, da linha 0 até a linha 11, sempre da esquerda para a direita. Saída. Imprima o resultado solicitado, a soma ou a média, com uma casa após o ponto decimal. Então vamos lá. O que o problema nos pede? O problema nos pede que a gente crie um código que vai impor para o usuário que ele insira um número L, certo? Que vai ser a linha na qual ele quer descobrir a soma ou a média, certo? De todos os valores presentes nessa linha. E a segunda linha vai conter um caractere maiúsculo que vai indicar se ele vai querer descobrir a soma ou a média daquela linha que foi inserida para a gente anteriormente, certo? E logo após, ele vai inserir todos os valores desta matriz, certo? Lembrando, a matriz tem 12 colunas e 12 linhas, certo? Que vão de 0 a 11. Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar um vetor para a matriz, certo? Onde eu vou armazenar todos os valores dentro da minha matriz, certo? E agora criar uma variável que eu vou chamar de soma, certo? Que vai ser um contador para soma, que inicialmente vai ter o valor de 0,0. E agora vamos criar o nosso índice, que vai ser a linha que o usuário vai nos indicar que ele quer descobrir a soma ou a média, certo? Ele vai aqui no índice indicar a linha da matriz na qual ele quer saber a soma ou a média. Então vamos lá. Aqui vamos pedir para que o usuário insira a operação, certo? Que vai ser um str, diferente do índice, que foi um número inteiro. Já esse aqui, como ele vai ter que... Opa, eu pus int, era para ter posto input. Então, como eu pus input sem nada, ele já considera isso aqui um str, no qual ele vai ter que inserir aqui, no caso, ou S ou M, certo? Que vai indicar se vai ser a soma, se ele quer a soma ou a média. Então, vamos lá. Agora que já temos o nosso índice, que é a linha que ele quer, e a operação, que é a soma ou a média, então, só nos resta fazer toda a matriz, os valores da matriz, que o usuário nos insira, e calcular a soma ou a média, e fazer os nossos prints. Então, vamos lá. Vou utilizar a estrutura de repetição for, vou dar o nome para a variável dela de i, em range. Ou seja, ela vai de 0 a 11. Como eu pus 12, lembrando, ela sempre começa do 0 e para um número anteriormente ao número que eu inserir aqui. No caso, então, seria de 0 a 11, certo? E aqui que temos o nosso for e in range, eu vou pedir que ele... vou fazer ele repetir isso, vou fazer ele repetir o meu vetor de linha, no caso, 12 vezes, certo? E aqui, logo após, vou criar outro vetor dentro deste meu vetor, no qual... outro sistema de repetição dentro deste meu sistema de repetição, no qual eu vou chamar a variável dele de j in range. Vamos lá. In range 12 também, certo? Então, basicamente, esse aqui vai ser o for que vai armazenar as linhas,
certo? As 12 linhas. E aqui vai ser o for que vai armazenar os números que compõem esta linha. Então, o for in range 12 também, vão ter de 0 a 11 números, certo? Então, vamos criar uma variável número, que vai ser um ponto flutuante, certo? Como ele pediu, ele queria que fosse um ponto flutuante e ele queria que o nosso usuário o inserisse. Aqui vão ter todos os nossos números da nossa matriz, certo? Então ele vai repetir isso 12 vezes e basicamente ele vai repetir a linha 12 vezes. Tecnicamente ele vai ter que inserir 12 vezes um número e vai passar para outra linha, certo? E ele vai ter que repetir de novo 12 vezes cada número. Então ele vai inserir todos os números de todas as linhas. Ele vai aqui nos inserir toda a matriz. E aqui só falta eu basicamente inserir estes números dentro da minha linha, certo? Que eu vou fazer com o append. Aqui, append, número. Então, inserir todos os meus números nas suas respectivas linhas, certo? Determinando com a sua vez. E aqui, vou inserir todas as linhas dentro do meu vetor de matriz que eu criei no início do código, certo? Então, append. E aqui, e aqui eu vou para a linha. Então, acabei de inserir todas essas linhas dentro do meu vetor matriz. Então, inseri todas as linhas dentro do meu vetor matriz. Certo. Agora que temos a nossa matriz, nos resta descobrir a soma para que nós podemos fazer os prints, certo? A soma e a média. Então, vamos criar aqui com a estrutura de repetição for novamente. For a, que eu não posso repetir, então vou dar o nome dessa de a. For in range a 12. For a in range 12. E aqui vou criar outra estrutura de repetição dentro desta minha estrutura de repetição, na qual eu vou chamar de b. Vai ser range 12 também, vai de 0 a 11, certo? Então, esse aqui ele vai percorrer todas as linhas, esse aqui vai percorrer todos os meus números. Eu já vou explicar isso. Então, ele vai basicamente analisar se o A, né, que é a linha, ele vai analisar todas as letras A. Então, A que for igual a índice, se A for igual a índice, eu quero que ele faça a soma de todos os valores que estão, né, na minha linha de A, a minha linha do índice. Então, matriz A, e aqui eu vou pôr o B, que é os números que estão dentro desta minha linha. Então, ele percorreu todas as minhas linhas e verificou qual aqui é igual ao índice que foi inserido no início do nosso código, certo? Que ele pediu para que o usuário inserisse. Que vai ser a linha que vai estar dentro desta matriz. E aqui eu vou pedir para ele realizar a soma de todos os valores dentro desta respectiva linha, certo? Então, vamos lá. Agora que temos a nossa soma, podemos fazer agora os nossos ifs, certo? E vamos criar então, se operação, que foi a que eu criei lá em cima, né? Aqui eu vou descobrir se ele quer soma ou matriz, ou soma ou média. Se soma for igual a S, significa que ele vai querer a soma, certo? E como já temos o resultado de soma, já podemos realizar nosso print, que eu vou utilizar com interpolação. Eu vou utilizar um método de substituição de interpolação para que eu possa fazer esta soma com uma casa decimal, certo? Agora, eu esqueci de pôr ele entre aspas, essa interpolação. E agora eu vou substituir o valor da interpolação por soma. Então, aqui onde está essa interpolação vai ser substituída pelo valor de soma, que vai ter uma casa decimal, certo? Que foi inserido. E agora, não temos o valor ainda da nossa média. Na verdade, temos sim, é bem simples calcular a média, já que já temos a soma. Então, basta a gente fazer, vamos criar primeiro o elif para a operação como média, certo? Se ele inserir, então, M, eu quero que ele print
Lembrando, vou utilizar o mesmo método de substituição com interpolação, uma casa decimal, e aqui eu vou substituir pelo valor de, agora, entre aspas, ou entre parênteses, soma dividido por 12. Lembrando, todas essas linhas vão ser basicamente 12 números. Então, para mim calcular a média, basta eu fazer a soma de todos os números e dividir pelo valor de todos os números que foram somados, certo? Que no caso aqui sempre vai ser 12. Então eu vou pegar a soma e vou dividir por 12 e assim eu tenho a minha média. Certo? Agora que temos tudo pronto, na verdade tem um erro ortográfico aqui. Tá, aparição, mas era para ser operação. Certo? Agora que temos tudo pronto, vamos salvar. Eu tenho... Certo? E agora vamos fazer um exemplo. Certo, o que eu fiz aqui? Este exemplo meu se baseia basicamente em que eu quero a segunda linha da minha matriz, que é literalmente inteiramente toda 1, certo? Com números 1. E aqui eu pedi para ele me retornar a soma da segunda linha. Então vamos lá, vamos dar um Enter aqui. E a soma deles é 12. Mas vamos fazer agora com a média, certo? Que no caso teria que ser 1, né? Vamos aqui M e vamos rodar o código. Vamos ver. Desce aqui. Dá um Enter. Média 1. Então, foi esse o código. Espero que tenha gostado e até a próxima.